Iniciemos o nosso encontro em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Abramos os nossos corações ao Senhor que fala, para que a palavra divina possa atingir não somente as nossas mentes, mas de modo especial os nossos corações. Nós estamos refletindo a Sagrada Escritura e é importante partir de uma base que é precisamente do Pentateuco. O Pentateuco são os primeiros cinco livros da Bíblia, mas nós iremos hoje falar mais do Gênesis e de uma parte do Gênesis. Fala da criação e nós temos duas narrações da criação. Uma, a criação do chamado Exâmeron, Deus que cria tudo em 6 dias, e depois vem o 7º dia no qual ele repousa, vai ser objeto da nossa reflexão. E a outra narração da criação, bem mais antiga e de origem não judaica, é chamada do Deus oleiro, o Deus que trabalha com o barro. Ele vai fazer a criatura humana como um oleiro trabalhando no barro. Mas antes de nada, pensemos que desde todo sempre nós temos uma habitação comum, o mundo, uma casa comum. Este mundo, para nós, quero dizer para os povos mais antigos, era aquele espaço que eles viam, que eles percebiam, a terra, a água, o sol, as estrelas e nada mais. Este mundo, conforme a primeira narração, como vamos ver, ele saiu bom da mão de Deus. Deus foi criando as coisas e viu que elas eram boas. Fez o sol, viu que era bom. Fez as estrelas, viu que era bom. Fez a água, fez o sol. Tudo foi canonizado. Isso é importante. Mas o interessante é que fala que apareceu o ser humano e não diz que ele é bom. Parece um pouco estranho, mas é uma abertura para algo especial que vamos ver no decurso dos estudos bíblicos. As coisas criadas são estáticas. Podem melhorar um pouquinho, podem piorar. O ser humano pode piorar, sim, mas ele pode melhorar muito. Ele foi feito para ser santo como o Pai Celeste é santo. Mas essa habitação comum que nós chamamos de mundo, os gregos, observando com a perspicácia, com a acuidade deles, eles a chamaram de cosmos. Ao que tudo indica, bem aceito quase que por todos, que cosmos significa harmonia. E realmente tudo procede com a maior precisão possível. Não são os nossos relógios que vão dizer a hora que o sol deve nascer e a hora que o sol deve se pôr. Não é o sol que se adapta a ele, mas ele, o relógio, que se adapta ao sol. E a coisa é tão precisa que é possível dizer em que hora, em que momento surgiu o sol há 1000 anos atrás. Os cientistas são capazes disto. Eles são capazes também, dada esta precisão matemática, dizer em que momento vai se pôr ou vai surgir o sol no dia 20 de dezembro do ano 5010. O mundo é sim uma harmonia. E toda harmonia supõe alguém que é um harmonioso, que é um organizador. Os latinos, eles não tinham essa perspicácia dos gregos, ou melhor falando, eles não tinham aquela já organização sistematizada do pensamento. Mas eles também não eram ingênuos. Contemplando esta natureza toda, esta maravilha toda, eles chamaram de mundo. Mundo em latim significa puro. Uma coisa que não é pura é imunda, não pura. Então, para os gregos, o mundo era uma harmonia. Para os latinos, o mundo era uma pureza. Cada povo, cada cultura, nas suas origens, vão refletindo esta grande realidade. O certo é que, antigamente,
o mundo era somente o que nós abarcávamos dentro do nosso sistema solar. Mas os nossos cientistas não se dão por satisfeitos. Graças a eles nós vamos descobrindo coisas verdadeiramente maravilhosas. Havia um centro que era energia, numa calefação enorme, houve uma grande explosão. Quando explode alguma coisa, os experts sabem onde está o centro desta explosão, porque se irradia partindo de um centro. E assim aconteceu o chamado Big Bang, essa grande expansão. Tem um centro, deste centro começa a irradiar um mundo de galáxias. E os cientistas vão percebendo com isto, podendo olhar para o passado, quando deixou de ser, e mais ou menos para onde vão. Tudo num grande movimento. Então, existe sim uma grande harmonia, e existindo a harmonia, existe o organizador. Numa cidade que tenha uma boa secretaria de trânsito, é certo que o trânsito é mais harmonioso do que numa cidade que não dispõe disto. Assim precisamente vai acontecer, e acontece com o mundo. Então, nós, na Sagrada Escritura, nos servimos sim do aspecto científico proporcionado pelos nossos investigadores. Mas nós queremos ver quem está atrás de tudo isto. A ciência, certo, sente maior dificuldade em detectar. E nós vamos pela filosofia, imaginando um Criador. Porque hoje em dia aceitar a geração espontânea é até cômico. Depois de Pasteur, ninguém vai dizer que do nada vem o nada. Então deve existir aquilo que Aristóteles chamou de noesis noésios, o pensamento do seu pensamento. Ou então ele mesmo que dizia que aquele que tem uma identidade específica, que é a sua essência, a essência e a existência identificados. Nós pertencemos ao gênero humano. A nossa essência é ter um corpo e uma alma imaterial, espiritual, mas não é por isso que nós existimos sempre. De uma maneira figurada, nós dizemos que algum dia Deus deu uma existência para essa essência e nós passamos a existir. Então nós temos um princípio. Então, pela fé, nós descobrimos que há um Deus. Esse noesis noésios de Aristóteles, que existiu antes de tudo e que, de certa maneira, ele sai de si para criar o mundo. E quando nós fazemos alguma coisa, como por exemplo, este microfone que estou vendo neste momento, ele, antes de ser este microfone, ele foi um conceito, ele foi bolado por alguém. Então, alguém, antes de ser microfone, existiu na cabeça do criador, do cientista, do técnico. E o cientista, ele deu uma finalidade para este microfone, para que captasse bem a minha voz e levasse para o devido lugar, para amplificadores, ou para caixas de sons, ou coisa semelhante. Assim também, nós vemos um Deus que existiu antes de tudo e que deu um sentido para nós, para o mundo, e o mundo vai obedecendo cegamente, mas a nós que somos dotados de razão, consequentemente de liberdade, a possibilidade de um diálogo com este Deus. Então queremos saber deste Deus que criou o mundo, que nos criou, dando-nos uma finalidade como a tudo, mas também na liberdade deu a possibilidade de fazermos opção, ou pelo bem ou pelo mal, isso é o livre-arbítrio. Então temos o Criador que criou, e é o que nós vamos investigar um bocadinho. Então nós observamos na Sagrada Escritura que existe
A história que nós sabemos, e a Sagrada Escritura tem uma parte que chamamos de proto-história ou proto-evangelho. São os primeiros 11 capítulos do livro que eu tenho aqui em frente, que é o livro do Gênesis. Aí não está falando de uma pessoa chamada Adão, não está falando de uma pessoa chamada Eva, nem mesmo de dois irmãos chamados Caim e Abel. Por meio de recursos literários, está fazendo uma profunda reflexão teológica, uma profunda reflexão de fé. Então temos o mundo, antes do mundo temos um Criador, temos um passado, o Criador, o passado, e logicamente temos um futuro. Então acho que todos nós nos recordamos do primeiro capítulo do livro da Bíblia, chamado Gênesis, que é bem posterior ao capítulo 2. Ele vai do capítulo 1, versículo 1, até o capítulo 2, versículo 4. É um gênio quem escreveu, é um poeta, é uma alma muito sensível. Diz que no princípio Deus criou o céu e a terra. Ora, a terra estava vazia e vaga, é tubo, é algo tudo confuso. E um vento de Deus pairava sobre as águas. Isto é o Espírito de Deus pairando sobre as águas. Esta passagenzinha mereceria um comentário bem destacado. Havia tubo, esta confusão, mas o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Por quê? Porque na profundezas das águas morava esse monstro marinho chamado Leviatã. Ele era contra a harmonia, contra o Criador, mas o Criador tinha um controle de tudo. Então vem depois a narração de Deus foi criando a luz, foi criando as águas, foi criando tudo de uma maneira poética e elegante. Talvez não vai ser muito fácil para vocês, mas aparece em primeiro lugar um Deus que é Criador. Primeiro ponto, Deus Criador. Nada existindo, Ele cria tudo do nada. Nesta criação, como se fosse um grande caldeirão que está tudo misturado, a luz, a água, a terra, Deus vai tornar um Deus organizador. Ponto 2. Primeiro criador, depois organizador. Deste caldeirão ele tira o céu, o mundo etéreo. E foi o primeiro dia. Está em Gênesis capítulo 1, versículos 3 e 4. Ainda deste grande caldeirão, ele vai tirar também a água, esse Deus organizador. E surgiram as fontes, surgiram os mares, os rios e os lagos. Foi o segundo dia, que é Gênesis do capítulo 6 ao capítulo 8. Vem ainda em terceiro lugar a terra, esse grande caldeirão. Porque mesmo os pensadores gregos diziam que nós tínhamos 3 elementos no mundo: ar, água e terra, e depois ajuntaram até o fogo. Esses espaços ou elementos iriam receber uma organização, uma ornamentação. Deus que vai ornamentar o ar com quê? Com os astros, com os planetas, com as estrelas, que está no capítulo, formou assim o quarto dia. Está no capítulo 1, versículos 4 a 19. Agora a água, o mundo líquido, vai ser também ornamentado. E foi ornamentado por todos os animais marítimos, os peixes, as baleias, todos esses animais que se locomovem na água. No outro dia, foi este o quinto dia. No sexto dia da criação,
vai ser ornamentada a terra. São criados os animais, as plantas, as coisas nele existentes. Só depois vem a criação do mundo. Com isto vem o sétimo dia, foi o repouso de Deus. Tenho aqui um gráfico que espero que seja legível para todos. Então, em primeiro lugar, está aqui. Deus Criador, que cria todas as coisas em estado caótico. Depois desse estado caótico vai sair, em primeiro lugar, na distinção, o céu, em segundo, a água, em terceiro lugar, a terra. Esse espaço vai ser ornamentado. O céu com os astros, a água com os peixes, a terra com os animais. No fim, surge o ser humano e vai ser colocado nas mãos do ser humano o mundo. Mas antes, no sétimo dia, houve o descanso de Deus, com o sábado, que vai ter grande importância que nós deveremos refletir no futuro. Então vejamos sinteticamente também este gráfico. Temos Deus, no centro de tudo, aqui neste círculo verdezinho, está o ser humano. O ser humano recebeu para reger e governar aquilo que estava abaixo dele, a saber, o mundo material, os minerais, o ferro, o cobre, o ouro, o reino vegetal e o reino animal. Tudo estava à disposição do ser humano, mas o ser humano estava voltado para Deus, para ser imagem e semelhança de Deus neste mundo. Então, cabia ao ser humano que encontrou um mundo perfeito, saber adaptar conforme as próprias necessidades. Se nós estamos hoje, no verão está calor, que nós saibamos criar a refrigeração. No inverno, que saibamos criar a calefação. Se não estamos bem aqui, que nós vamos para lá, saibamos construir estradas. Este mundo colocado nas mãos de Deus foi para que o homem o adaptasse segundo a sua própria necessidade. Agora, o ser humano foi assim levado a ser santo, como o Pai Celeste é santo. Então, sintetizando, vemos primeiro um projeto amoroso de Deus. Deus é um Deus salvífico. Salvar aqui é fazer com que o ser humano atinja a plenitude da sua existência. Este mundo está em função do ser humano. Que o mundo fosse adaptado pelo ser humano conforme as suas necessidades. Só que neste mundo, vamos ver, isso vai ser matéria para uma outra reflexão, o ser humano fez uma opção desastrada, entrou o pecado no mundo. Com isto vieram as consequências, o quarto item, que são as coisas maléficas. Daí esta luta de nós contra o mal. Então, neste momento, paramos aqui a nossa reflexão, imaginando o mundo que os gregos acharam que era uma harmonia, que os gregos acharam que é uma pureza, que os gregos acharam que é uma harmonia, que os latinos acharam que é uma pureza. Nós olhamos o mundo como um espaço santo e santificador, onde vai dar e acontecer todos os mistérios da redenção. Por isso falava antes que o mundo foi feito bom e o ser humano foi criado, não diz que ele é bom, é porque ele tem condições de ser sempre e cada vez melhor como um agente de Deus para usufruir dos bens criados por Deus neste mundo, mas aberto sempre para um encontro definitivo com Deus, somente no qual onde nós podemos encontrar a nossa plena e definitiva realização. Que nós nos preparemos assim, preferivelmente lendo com tranquilidade e serenidade o primeiro capítulo do livro do Gênesis,
que fala desse Exameron, o mundo criado em 6 dias. Que o Senhor nos acompanhe em nossa reflexão, sempre em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.